Olá, senhores. Nessa aula iremos estudar sobre o método de Bitterlich, também chamado de relascopia. Outro nome é amostragem por contagem angular. Vamos lá. Então, lá em inventário florestal, vocês irão aprender que existem diversos métodos de amostragem e esse é conhecido como um método de área variável, porque nós não temos uma área da parcela definida, tá? A inclusão ou não de árvores nesse tipo de amostragem está em função do ângulo, da abertura angular e do diâmetro dessa árvore. Então, esse princípio nós vamos conhecer agora com calma. Tá? Então tem vários nomes aí, ângulo de contagem cruzada, ponto de amostragem horizontal, prova de numeração angular e o mais comum que é a relascopia e amostra de contagem angular, ACA. Então nós temos aqui dois vídeos explanando aí esse princípio, tá? Vamos conhecer aqui o inventor dessa metodologia e do relascópio, tá? It was in 1948 that his idea for angle count sampling was first published. Because of its efficiency, it was in 1948 that his idea for angle count sampling was first published. Because of its efficiency and simplicity in use, the idea spread like wildfire around the globe. Bitterlich employed the principles of geometry in a masterly fashion. Using a simplifying assumption, trees in a forest can be considered to be cones of different sizes. To apply angle count sampling, an observer in a forest inspects the trees in terms of a specified horizontal angle, termed the critical angle alpha. This angle is defined by having a target of width b attached to a rod of length L held in front of the observer's eye. To determine the sample, the observer rotates and views the trees around the sampling point. Each tree whose trunk is wide enough to exceed the viewing angle at the standard height of 1.3 meters, breast height diameter BHD, is counted in the sample. Trees whose trunk diameters are less than the viewing angle are excluded from the sample. The sampling concept depends on a simple geometric law of proportionality. The ratio of the area of a circle of diameter BHD bears a constant relationship to the area of ground the circle traces out if rotated about the observation point at radius r. Thus, each tree counted relates to a specific circular area of ground, the basal area, related solely to the viewing angle as defined by dimensions b and l. The ratio k, the basal areal density, measured in square meters per hectare, is also termed the basal area factor. Thus, each tree counted, irrespective of its breast height diameter, represents the identical basal area density. Hence, the total base area density can be determined by multiplying the number of trees included in the sample by the factor k. Building on this concept, Bitterlich began to construct instruments that would simplify timber stand assessment. For example, it was necessary to automate corrections for stands on sloping ground. After several intermediate designs, Bitterlich was able to develop an instrument he termed the Spiegelreloscope, mirror reloscope, that became famous worldwide. Hello everyone,
Luke here. I just thought I would make a little video instead of writing to make things a bit more exciting. Hello. I am going to talk to you today about one of the more boring aspects of my job, which is why I thought I would make a video. I feel pretty strange doing this. But the other day we talked about, I talked about thinning, which is where they remove some trees to let the other ones grow. And you can see here, they've been through with the machines and they've taken out a row down there. You can see, I think the battery's going to die. You can see there's more light coming in now from above. I'm just going to show you a little tool which we use to work out how many trees are left after they've been through. It's called a reloscope. Just taking it out of this little metal container. It is essentially a stick with a chain on it, and it looks like this. It looks a bit like a metal tampon actually, if you like to be that vulgar. And basically what you do is, it works through the magic of maths and science, and you hold it up, you hold this end up to your eye, the little bobbly end. I'll hold that up to my eye, like so. It's quite hard to do without a tripod. And the other end goes up, you hold that in front of you, so imagine, it's sort of too far away, but you hold it up to the tree, and you go around in a circle and you count everything that's bigger than the little magic wand at the end, you count as one, so that's one in front of me. Everything that's equal to the wand, you count as a half, and everything that's smaller, you don't count. So I go 1, 1.5, blah blah blah, 2.5, 3.5, etc. You get the point. So then you do that for all the trees around you in a circle, and then you keep going. You note down for each plot. You note down in your little form here, as I've began to do. You note down on the left is what I count to, and there's some sort of maths. You multiply it by 2 and you get this number. And you work out an average for your plot, for your whole site. Add them together, divide them by the amount of plots you've done, and that gives you a figure. And that figure should, in theory, be the amount of trees that are left in that area. So then we know whether they've been too heavy or not taken enough, and then we can go and tell them if they're doing it right. That's pretty much it, but you can imagine counting in halves, holding. Então, através desses dois vídeos nós podemos ver aí tanto o princípio matemático, nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, da invenção aí do princípio de reloscopia, o princípio de Bitterlich, e o uso, a prática mais usual desse princípio, que é a contagem angular para avaliação de área basal, né? Densidade de desbastes aqui no caso. Então, a origem do nome, o engenheiro florestal Walter Bitterlich criou então essa reloscopia, que significa contagem angular, né? Do latim rela, contagem, scopen em grego, olhar. Então, contagem pelo olhar. Então, o princípio de reloscopia, nesse princípio a gente avalia a área basal simplesmente olhando e contando, tá? Essa metodologia foi desenvolvida e o instrumento de reloscopia ele traz inúmeras funcionalidades que nós vamos ver nesta aula. Qual a vantagem de utilizar a reloscopia em relação a método tradicional de área fixa, por exemplo? Então a gente tem a obtenção rápida de área basal. Então, se você quer fazer um inventário rápido de estoque de madeira, porque a área em metros quadrados, a área basal, ela é altamente correlacionada com o volume, metros cúbicos. Isso pré-desbaste, pós-desbaste, né? Pré-colheita.
Então é até 6 vezes mais rápido que o método da área fixa. A desvantagem é que, por questão de visualização, é mais aplicada a florestas plantadas com espaçamentos bem definidos, né, sem subdossel abundante. Então, o postulado de Bitterlich diz o seguinte: o número de árvores de um povoamento cujos DAPs, a partir de um ponto fixo, aparecem superior a um dado valor angular alfa constante, é proporcional à área basal em metros quadrados por hectare. Então, você faz um giro de 360 graus e você, a partir de uma abertura angular, você tem um fator determinado de área basal. Então, o fator 1 quer dizer que cada árvore tem o peso de 1 metro quadrado. Fator 2, cada árvore 2 metros quadrados. Então, um fator 1 quer dizer que a abertura angular em relação a um fator 2, a abertura angular é maior. Então, quanto maior a abertura angular, menos árvores têm probabilidade de serem incluídas e maior a contagem do valor de cada árvore. Quanto mais você diminui o ângulo, mais árvores ao seu redor vão ser incluídas. Qual que é a abertura angular que eu devo utilizar? Uma abertura angular que considere pelo menos 20 a 30 árvores num giro de 360 graus. Essa é a recomendação. Então aqui você está num ponto central, você chegou lá com a coordenada sorteada, no centro da parcela, e aí com a abertura angular definida você faz um giro, tá? E conta as árvores que estão ali dentro. Todas as árvores, como foi falado no vídeo, com um diâmetro maior que a abertura angular, são contadas como 1. Árvores com o mesmo diâmetro da abertura angular são contadas como meio. Então aqui, a árvore menor, na hora que você está fazendo o giro, ela não entra na contagem, conta como uma árvore, conta como meia árvore, não entra, tá? Não é proporcional a esse diâmetro. Então, aqui são as árvores duvidosas, a gente considera aí 50% de entrada. Então, esse princípio, o fundamento matemático dele está em cima da semelhança de triângulos, tá? Então, nós temos triângulos semelhantes. Imagine que você está aqui no centro e a distância do teu olho até igual tem o exemplo da corrente da caneta, né? Até o ponto de visada do instrumento. Então, você tem aqui essa relação de largura do instrumento e distância do olho até o instrumento. Então, Lzinho sobre Lzão. E é a mesma coisa se você considerar um triângulo retângulo aqui, que é a metade do seno de 2 vezes o seno de meio alfa, porque são 2 triângulos retângulos, um para cima e um para baixo, né? E se você quer saber calcular aqui um dos catetos, né, o cateto oposto aqui, você consegue usar o seno. Então, nós temos aí, isso é equivalente à distância sua até a árvore. Então, Lzinho sobre Lzão é a mesma coisa que Dzinho, que é o diâmetro da árvore, sobre Rzão. Isso para uma árvore, né? Então, você conseguiria saber, através dessa relação matemática, conseguir encontrar essa área relativa aí. Só que você faz um giro de 360 graus e tem várias árvores lá. Então, a fração de área transversal, que é da árvore, ocupada por qualquer árvore contada em relação à área da parcela circular, projetada pela distância radial, que é a distância até as árvores, pode ser assim expressa. Então, πd ao quadrado sobre 4 é a área transversal, vezes o número de árvores que você contou, sobre a área desse círculo da parcela, que é πr ao quadrado. Então, por causa desse princípio, a gente consegue chegar à área basal. Então, a extrapolação da área transversal para 1 hectare é obtida pelo fator de proporção, que é aquele K que nós vamos calcular. Esse fator de proporção, então, aqui nós temos 1 hectare sobre a área da parcela, 10 mil metros quadrados sobre πr ao quadrado, que é a área da parcela.
Aqui você resolve corta π com π e chega à constante matemática de 2.500 vezes diâmetro da árvore sobre o raio da parcela ao quadrado. Ao completar o giro de Peter Litt, foram contadas n árvores, totalizando nzão árvores de diâmetros tal, com respectivas raios em cada contagem. Somando-se todas as n árvores contadas no giro, tem-se a área basal por hectare daquela unidade amostral. Então, a área basal é igual à somatória das áreas transversais e é, portanto, a constante instrumental vezes o número de árvores ali, que é nzão. Então, a gente tem essa igualdade, Lzinho sobre Lzão é igual a Dzinho sobre Rzão. E se você quiser usar o alfa, né, que é a mesma coisa, você pode chegar a calcular o cateto pela hipotenusa e pelo outro cateto, ou pelo alfa. E aí por fim, nós temos essa constante instrumental aqui, em função de Lzinho e Lzão, ou do alfa, do ângulo alfa, tá? Se a gente quiser fazer um instrumento usando essa constante instrumental, nós podemos fazer o seguinte. Vamos definir, por exemplo, você pode usar uma régua com a largura fixa na régua ali, por exemplo, ou uma madeira com a largura fixa. Assim como o exemplo do vídeo, tinha uma corrente e a largura da caneta, tá? Essa relação 1 sobre largura aqui do instrumento, diâmetro do instrumento sobre a distância até o olho, é o mesmo que o ângulo, né? Então nós temos aqui, vamos definir Lzinho, que é esse diâmetro, como valendo 1 centímetro, e nós queremos uma constante instrumental que conte 1 metro quadrado para cada árvore. Então, o fator de área basal é igual a 1. Qual deve ser o comprimento, então, do ponto de visada até o final, o ponto de medição ali, de visualização? Então, basta substituir resolver, né? Quadrado passa como raiz, 2.500 passa dividindo, então 1 sobre x é igual a raiz de 1 sobre 2.500, x é igual a 1 sobre 0,02, x é igual a 50 centímetros. Então, se eu quiser um fator 2, e aí você resolve substituindo. Uma maneira mais fácil é baixar um aplicativo. Esse aplicativo, Peter Litt Relascope, ele tem apenas essa função de avaliar a área basal. Então, o aplicativo tem 3 fatores de área basal, então ele abre esse diâmetro aqui em função do fator que você escolhe. E ele tem também o princípio, usando o acelerômetro do celular, de considerar a inclinação para abrir ou fechar essa abertura angular, considerando essa correção, tá? O relascópio analógico famoso de Peter Litt, o Spiegel Relascope, ele tem várias funcionalidades nessa versão dele. E hoje nós já temos a versão digital, mas basicamente é possível usar esse princípio de cálculo de área basal. Também é um hipsômetro, serve para calcular a altura de pontos diferentes da árvore. E usando esse princípio de abertura angular, você consegue fazer também a cubagem da árvore em pé, tá? E a gente consegue medir distâncias também no terreno e declividade no terreno. Então, o manual do Peter Litt pode ser baixado na internet, mas a gente consegue fazer então medição de área basal, né, considerando o DAP, a altura de medição do DAP ou qualquer outra altura. Medição ótica de distâncias com a base horizontal e vertical, medição de alturas, cubagem da árvore, tá? Relação HDzinho e HDzão, altura total da árvore, DAP da árvore, enfim. Conseguimos obter quase todas as informações das árvores, desde que a gente tenha avisada dos pontos de medição, e cada árvore deve ser medida, assim como na cubagem, em dois pontos de medições transversais. Então, o Spiegel Relascope tem aí a escala hipsométrica para medir a altura em distâncias fixas de 15, 20, 25 e 30 metros. Também consegue determinar distâncias horizontais nessas mesmas escalas de distâncias, e tem inúmeras bandas para construir o fator de área basal. Nós vamos ver agora as imagens. Então,
em função da largura dessas bandas, a gente consegue também fazer a contagem, a numeração dessas árvores, como foi mostrado nos outros terrenos, só que com a opção de escolher diferentes fatores de área basal, diferentes escalas de área basal. Aqui o relascópio, quando você coloca o olho para visualizar ele, você enxerga metade para baixo as bandas, que é essa faixa aqui, e metade para cima você vê o povoamento. E aí você percebe o seguinte, essa fita, ela, conforme você inclina para cima ou para baixo, ela se ajusta à largura dessas bandas aqui, considerando a declividade, a inclinação da visada. E aí tem um pêndulo, né? Então, conforme você vai girando, ele vai ajustando para a altura. E aí você tem aqui, em função das distâncias, você tem a fita de ipsômetro, que mede as alturas das árvores, e tem as bandas 4, 1 e 2, se eu não me engano, que é as bandas de área basal aqui e as de altura aqui do outro lado. Então tem 1, 4, 2 e 3. Aqui, 1. Essa é a banda 1. Essa é a banda 2. 4, a banda 4 é essa fininha, e 4 bandas 4 é equivalente a uma banda 1, que são as estreitas, tá? Então aqui, por exemplo, se eu tenho 4 bandas 1 equivale a uma 1 mais 4 finas, que são as 4, equivale a banda 4, tá? Corrigindo. Então nós temos aqui, por exemplo, se eu considerar só a largura dessa faixa 1, fator de área basal 1. Se eu considerar 1 mais as 4 finas, que seriam 2 vezes essa 1 aqui, nós teríamos então essa largura considerando o fator de área basal 4, que é a banda 4. Aqui o fator de área basal 2. Tá? Então nós temos esses ajustes. Uma estreita e uma valor 1 e de valor 2. Então, através dessas bandas, a gente consegue saber as áreas basal. Uma estreita equivale a 1 sobre 16 área basal. Tá? A banda 1, que é a 4 estreitas, ou a banda 1 que está aqui, equivale à área basal 1. Tá? Então, a gente tem aí essas regras. 2 estreitas, 1/4 de área basal. 3 estreitas, 9/16 de área basal. 5 estreitas, que é a banda 1 mais uma estreita, 25 sobre 16, e assim sucessivamente. 8 estreitas, 4 área basal, e a banda 2, 2 área basal. O uso de uma banda estreita em relação a outra mais larga provocará aumento do número de árvores contadas. Então, quanto menor a área basal, maior a quantidade de árvores incluídas. Quanto maior a abertura angular, menos árvores são incluídas. E aí o princípio, como eu disse para vocês, é que a gente tenha pelo menos um número aí de 20 a 30 árvores no giro de 360 graus. Então aqui um exemplo, né? A imagem é ruim, mas nós temos aqui a largura da árvore, e a banda que nós estamos utilizando aqui é a banda 1 mais 4 estreitas, ou seja, o fator 4. Tá? Então entrou, essa não entrou, e essa ficou igual. Então seria 4,5. Né? Fator de área basal, 4,5. Seria 1,5. Né? Uma árvore entrou e uma ficou no limite. Então, 1,5 vezes o fator, que é 4, teria quanto? 4 vezes 1, 4. Meio vezes 4, 2. Fator de área basal, 6. Tá? Se fosse um giro de 360, é claro. Nós também, ao invés de considerar apenas meio, no caso da contagem de área basal, nós podemos usar um fator para avaliar se a árvore está dentro ou não do limite. Então, se eu quero saber se essa árvore duvidosa ela entra ou não, eu posso usar essa fórmula matemática, que é o raio até a árvore é igual a 50 vezes o diâmetro em metros quadrados sobre raiz do fator de área basal. E eu consigo saber quais árvores entraram ou não na minha parcela. Tá? Através do uso dessas múltiplas bandas, né, fator 1, 1 mais uma estreita,
e aí assim por diante, e em função das distâncias fixas, você consegue ter certa precisão para fazer essa cubagem das árvores. Então você tenta encontrar a largura da árvore em função do tamanho das bandas, né? Então você, numa certa altura, quanto que dá? Uma banda 1 mais 3 estreitas, 1 mais 2 estreitas, 1, 2 estreitas, e assim por diante você vai calculando, vai fazendo a cubagem dessa árvore em pé. Mas, felizmente, nós temos um aparelho mais moderno, que é digital, e aí essa largura, o fator de área basal, é ajustável no botão. Então você vai abrindo ou diminuindo esse fator e automaticamente, em função da distância que você tem até a árvore, a abertura angular fixa predeterminada, você consegue fazer na cubagem da árvore ao mesmo tempo nos diâmetros e saber as alturas que você está fazendo nessa cubagem. Ponto negativo é esse aqui, visada, né? Muitas vezes tem um galho, uma folhagem que não permite você visualizar, fazer a cubagem de metro em metro, como a gente faz na cubagem absoluta. Existem diversos aparelhos que fazem esse tipo de trabalho. E aqui todos os parâmetros ou estimativas considerando o método de Bitterlit, como calcular a área basal por hectare para uma parcela de área de contagem angular. Então, número de árvores e o fator de área basal. Número de árvores por hectare, a fórmula. Volume por hectare, a fórmula. Diâmetro médio de área basal, média, a fórmula. E altura média, a fórmula. Aqui nós temos um exemplo, um exercício, em que nós tivemos 10 árvores medidas e 3 árvores ficaram duvidosas. Tá? Então, você fez um giro de 360 graus e com o apoio de uma equipe, aqui é o método completo. Eu não quero saber só área basal. Se eu quiser saber só área basal, era fácil, né? Eu teria 7 árvores igual ao fator 2, 3 árvores meio. Então, seria 7 meio mais meio, 8, 8,5 vezes 2, tá? 8,5 vezes 2 seria 17 metros quadrados por hectare. Então, já calcula rapidamente a área basal por hectare. Mas, se eu quiser fazer a metodologia completa da parcela, sabendo a altura das árvores, cubagem das árvores, aí eu vou ter que empregar essas fórmulas e vou ter que eliminar, saber quais árvores estão ou não inclusas na parcela, as duvidosas. Então, o primeiro ponto seria validar, e aí você precisa das árvores duvidosas medir a distância até elas e jogar na fórmula para ver quais entram ou não. Nesse caso, a árvore 8 ficou fora, porque quando eu calculei R foi maior que foi menor que a distância até essa árvore. Então, quer dizer que se o valor da distância real for maior que o valor calculado do limite de R, essa árvore está fora. E é isso. Recomendo repetir esses cálculos empregando essas fórmulas para exercitar.